Bem-vindos de novo à Apex Online. O meu nome é Patrícia Correia e sou terapeuta da fala na Apexa, na Associação de Apoio à Pessoa Excepcional do Algarve. No vídeo de hoje venho-vos falar sobre a memória visual, que benefícios tem a sua estimulação, as consequências de uma memória insuficiente e ainda vos trago alguns exemplos de atividades para estimularem este tipo de memória com as crianças. A memória visual, tal como o nome indica, é a junção da memória com a visão. Esta memória pode ser dividida em duas, na memória visual a longo prazo, que se refere à capacidade de se lembrar algo que viu no passado, e a memória visual a curto prazo, que se refere à capacidade de se lembrar algo que foi visto recentemente. A memória visual ajuda significativamente a desenvolver habilidades do pensamento e da compreensão das crianças, de tal forma que o papel da linguagem na fixação de experiências e nas imagens é de grande importância. Desempenha também um papel fundamental para o desenvolvimento geral da criança e das habilidades que ela precisa para ter sucesso na escola. Em alguns casos, a má ortografia, a baixa velocidade ou compreensão da leitura e a dificuldade na hora de copiar ou de memorizar textos pode ocultar problemas de percepção e memória visual. Uma criança com um déficit de memória visual pode sentir dificuldades em relação às seguintes habilidades e atividades: identificar e memorizar letras e outros símbolos comuns, ortografia de palavras familiares e palavras irregulares, compreensão da leitura. Ao utilizar a calculadora pode não conseguir identificar os símbolos, memorizar números de telefone e vai ainda ter mais momentos de distração. Trago-vos então alguns exemplos de atividades para estimular a memória visual das crianças. O jogo da memória. Este jogo é um clássico super divertido que faz sucesso entre as crianças. Além de ser uma boa forma de estimular a memória, pode-se também escolher diferentes imagens e temas ou até mesmo construir o nosso próprio jogo. Por exemplo, eu tenho aqui o jogo da memória dos contrários, tenho também dos animais e tenho ainda mais dois exemplos. Tenho este assim que é dos objetos, por exemplo, e tenho também o dos animais e das patas dos animais. Estes são só alguns exemplos, existem muito mais. O que falta aqui? Esta é uma atividade muito simples. Precisamos apenas de objetos e colocá-los em cima da mesa. Depois damos tempo à criança para olhar para eles com atenção. De seguida, retiramos um ou dois objetos e pedimos à criança para dizer que objetos estão em falta. Construir a sequência. Para esta atividade, vamos precisar novamente de objetos iguais 2 a 2. Os objetos serão colocados por uma ordem específica e dá-se novamente tempo para a criança os observar com atenção. De seguida, essa sequência é tapada e a criança terá de colocar os objetos exatamente pela mesma ordem, sem estar a ver os anteriores. Contar histórias. Além de todos os benefícios que ler traz para as crianças, esta é também uma boa forma para estimular a memória. Pode-se também pedir à criança para contar a sua história favorita sem estar a ler. Assim, iremos também estar a trabalhar o discurso espontâneo e não só a leitura e a memória. Chegamos então ao fim de mais um vídeo. Exercitar a memória é muito importante para a aprendizagem, mas também pode ser muito divertido. Quem exercita a memória compreende melhor as coisas, os factos e os acontecimentos. A memória está presente em todo o processo de aprendizagem, por isso espero que façam atividades para estimular a memória visual com as vossas crianças. Se tiverem alguma dúvida ou sugestão, entrem em contato connosco através do e-mail info@apexa.org. Até ao próximo vídeo!